Capítulo 1027. Quão difícil poderia ser? Tradução. Ciberrevisão. Nies-Empadrim. Fora da matriz ilusória do Deus do combate, todos os discípulos presentes tinham seus olhares voltados para as estrelas acima do arco do portal. Quando viram as estrelas se acenderem com uma velocidade espantosa, todos ficaram entusiasmados. Essa velocidade é tão rápido. Li Ming não esteve dentro da matriz por 1 hora antes que muitas estrelas acendessem. Com tal impulso imparável, como aqueles eram gênios do abate. Era mais como cortar soldados dispersos. É realmente rápido. É muito mais rápido que o desempenho de Yan Weber. Não deve ser difícil para Li Ming completar os 1000 massacres. Um pouco mais de 3/4 de hora se passaram. Em menos de 1 hora, Li Ming abateu 500 oponentes. Agora, temo que em outro quarto de hora ele acabe de matar 600 inimigos. Se isso continuar, então ele deve atingir em 800 inimigos ou até mesmo em 900 inimigos mortos em de 4 a 6 horas. Dentro de 8 horas os 1000 massacres podem ser vistos. Não deve ser um problema para Li Ming obter a essência sanguínea da Fênix mais. Com um impulso tão irresistível, ele pode matar 1100 inimigos ou até 1200 inimigos. Não brinca, basta olhar para o quão rápido Li Ming está indo. Até eu quero tentar. Sim, nesse último ano nós estivemos meditando sobre os conceitos ou fomos assados nos infernos de chamas. Estou tão entediado que até meu cabelo ficou maior. Eu realmente quero entrar na matriz ilusória do Deus do combate e ter uma grande batalha. Embora eu possa não ser capaz de completar os 1000 massacres, não seria um problema matar várias centenas de oponentes. Você sabe, pensando nisso, eu também me destaco em combate. Embora eu não seja algum tipo de mestre quando se trata de perceber as leis, minhas habilidades de combate real são definitivamente merecedoras de algum mérito. Eu também. Minha cabeça dói quando eu tento perceber todo esse absurdo sobre as leis. Combate é o meu verdadeiro ponto forte. Minhas mãos estão realmente coçando por alguma ação. Do lado do Palácio Oração da Fênix, vários discípulos geniais estavam empolgados. Ao verem Li Ming matando de uma maneira tão rápido, eles também entram em frenesi. Suas vozes ficaram cada vez mais altas à medida que eles impacientemente desejavam testar suas próprias forças. Os jovens discípulos, especialmente aqueles gênios, sempre tinham uma mentalidade orgulhosa e arrogante. Quando eles viam um desafio que o público considerava impossível, eles invariavelmente queriam tentar. Sempre haveria uma voz em sua mente perguntando a eles, se eles eram tão fortes nesse ponto, quão ruim poderia ser seu desempenho. Claro, eles também conheciam os limites de suas próprias habilidades. Completar os 1000 massacres era impossível, mas talvez abater 600 oponentes ou mais fosse uma possibilidade. Eles nunca tinham passado através da matriz ilusória do Deus do combate antes, então eles simplesmente não entendiam o quão difícil era. Eles só tinham visto Yan Weber tentar uma vez, e Yan Weber também era um gênio que se destacava no aspecto das leis. Durante a maior parte de sua vida, ela esteve em cultivo isolado. Ela não saiu se aventurando muitas vezes e não tinha sido temperada através de combate real. Além disso, para esses gênios, Yan Weber também era uma mulher. Havia muitos jovens discípulos presentes que eram famosos por suas habilidades de combate. Eles tinham viajado para os reinos místicos antes e mataram centenas de milhares de oponentes, sofrendo incontáveis tribulações de vida ou morte. Nenhum deles acreditavam que eles eram mais fracos do que Yan Weber quando se tratava de combate real. Pelo menos, eles não estavam muito longe. Mas o que eles não sabiam era que a dificuldade dos 1000 massacres da matriz ilusória do Deus do combate ultrapassava em muito suas imaginações mais selvagens. Os ecos dessas discussões naturalmente caíram nos ouvidos do ancião supremo Uroliesh. Gastar de 4 a 6 horas para matar 800 ou 900 pessoas. Se aproximar dos 1000 massacres em 8 horas. Todos eles querem entrar na matriz ilusória do Deus do combate para lutar, e apesar de completar os 1000 massacres ser impossível, matar centenas de oponentes não é um problema. Li Ming tem um impulso imparável. Ele pode abater 1100, ou até 1200 oponentes.
Quando o Ulieshi ouviu esses discípulos falando, ele zombou. Esse bando de porcos estúpidos, eles não sabem de nada. Eles só sabiam que os 1000 massacres eram difícil, mas quanto ao quão difícil realmente era, eles não tinham ideia. Eles sabiam que não seria fácil para Li Ming completar os 1000 massacres, mas do porquê não ser fácil, eles também não faziam ideia. Isso era semelhante a um deficiente mental, sem saber o quão difícil o exame imperial era. Eles não sabiam o quão difícil era para os outros fazerem uma pontuação perfeita, porque eles nem sabiam que 1 mais 1 era igual a 2. Como um ancião supremo do clã da Fênix Ancestral, Ulieshi também tinha entrado na matriz ilusória do deus do combate no passado, e conseguiu matar 700 inimigos, sendo esse o seu limite. Depois, ele teve um encontro de sorte durante o reino da transformação divina. Ele retornou à matriz ilusória do deus do combate depois disso e matou um total de 882 oponentes. Embora faltasse apenas 18 pessoas para Ulieshi matar 900 inimigos, aqueles inimigos que apareciam depois das 900 pessoas mortas já haviam aparecido, e ele foi capaz de testemunhar pessoalmente o quão aterrorizantes eles realmente eram. Se qualquer um daqueles que apareciam depois das 900 mortes fosse escolhido, eles poderiam ser um talento de uma vez a cada 100 anos dos 72 palácios. Se 27 deles unissem forças, sua força de combate era impossível de estimar. Quando o Ulieshi encontrou esses inimigos, ele sentiu como se uma montanha insuperável tivesse aparecido à sua frente. Não apenas isso, mas se ele conseguisse matá-los, ainda haveria oponentes cada vez mais poderosos que apareciam, até o mítico 1000 massacres. Essa já era uma existência que o Ulieshi achava difícil imaginar. Ele realmente não podia imaginar como o homem conhecido como o rei do combate de 40.000 anos atrás havia conseguido romper os 1000 massacres. Isso foi simplesmente um feito contado em lendas. Ulieshi suspeitava altamente que uma vez que se aproximasse dos 1000 massacres, qualquer uma daquelas 27 pessoas que apareciam teria a habilidade de varrer todos os chamados gêmeos presentes. Enquanto Ulieshi ouvia as discussões excitadas dos discípulos atrás dele cada vez mais altas, com muitos deles dizendo que iriam participar da matriz ilusória do deus do combate amanhã, sua carranca ficou cada vez mais profunda. E ao lado de Ulieshi, Jin Jianzhong, que estava em alerta total, também se sentia como se estivesse de pé em alfinetes e agulhas. Esses gêmeos simplesmente não sabiam o quanto era difícil. Na verdade, eles nem sequer possuíam as qualificações para tentar a matriz ilusória do deus do combate. Jin Jianzhong engoliu em seco. Ele se enrolou em uma explicação: Ancião Supremo, por favor, poupe esses juniores de sua raiva. Esses discípulos dos palácios nunca passaram pela matriz ilusória do deus do combate e nunca experimentaram o quão amplo é o mundo. Antes, Yan Yuer passou uma vez por ela, e embora ela seja excelente em compreensão das leis, sua verdadeira capacidade de combate não pode ser considerada no pico. Mesmo assim, Yan Yuer ainda conseguiu matar quase 600 oponentes. Eles não têm ideia do quão difícil fica depois disso. Ulieshi não se incomodou com Jin Jianzhong. Em vez disso, ele se virou para os dois homens de meia-idade atrás dele e disse: Yulong, Baio, projete o que está acontecendo no campo de batalha para que essa multidão de idiotas de mente pequena amplie seus horizontes, para que não se considerem invencíveis. Além disso, também quero ver o que acontece depois de 900 pessoas e que força será necessária para superar esse ponto. Sim, patriarca. O Yulong e o Baio assentiram. Então, eles se uniram e liberaram milhares de símbolos de matriz que voaram para a matriz ilusória do deus do combate. Como duas pessoas habilidosas em formações de matriz antigas, eles foram capazes de projetar a situação que estava acontecendo dentro da matriz ilusória do deus do combate. Logo depois, uma tela de luz apareceu acima da matriz ilusória do deus do combate, como se imagens fantasmas estivessem se condensando. Os olhos de Jin Jianzhong se arregalaram quando ele viu isso e se fixou o olhar na tela brilhante acima dele. No passado, ele havia parado ao eliminar 700 oponentes. Quanto ao que acontecia depois disso, ele não tinha certeza. Ele queria experimentar com seus próprios olhos. Uau, olhe para essa tela de luz.
Atrás de Uliesh, os discípulos dos três palácios ficaram chocados ao ver uma tela de luz aparecer acima da matriz ilusória do deus do combate. Então, a surpresa deles se transformou em excitação. Isso é uma projeção da matriz ilusória do deus do combate que foi formada pelos poderes sobrenaturais dos honrados senhores presentes. Incrível! Nós podemos ver o combate massacrador de Li Ming dentro da matriz ilusória do deus do combate agora. Ah, isso é demais! Nós não temos mais que ficar encarando aquelas estrelas, isso simplesmente não era nada divertido. Você simplesmente não consegue ver nada nelas e precisa confiar em sua imaginação. A cena da batalha dentro da matriz ilusória do deus do deve ser muito intensa e emocionante. Enquanto os discípulos presentes falavam, todos olharam para a tela de luz acima deles. As imagens que apareceram estavam embaçadas no começo, como se fosse um reflexo na água. Lentamente, ficou completamente nítida. Eles foram capazes de sentir as flutuações de energia sendo emitidas de cada pessoa. Não foi diferente de ficar do lado da luta e ver pessoalmente. Depois disso, todos os discípulos assistiram com a boca aberta. Um dos discípulos, que estava se perguntando em voz alta como a luta era incrível dentro da matriz ilusória do deus do combate, imediatamente ficou quieto sem uma única palavra para dizer. Seus olhos eram tão redondos que pareciam que saltariam de seu rosto. Ele foi capaz de ver um homem vestido de preto que era claramente um dos oponentes. Em sua mente, esse oponente deveria ser o mesmo que uma bucha de canhão aleatória que seria varrido por Li Ming. Mas, eles viram que este homem vestido de preto empunhava uma grande espada massiva, e com cada golpe de sua espada, chamas rugindo iriam resplandecer nos céus. E em volta desse homem vestido de preto em um raio de 10 milhas, a terra inteira estava coberta de vida de todos os tipos. Insetos, peixes, pássaros, bestas, plantas, todos os tipos de formas de vida estavam se formando, e os lótus azuis estavam constantemente florescendo. Esse é o domínio de lótus azul. O cultivo dessa pessoa está na 8ª etapa da destruição da vida. O discípulo arregalou os olhos. Ele podia sentir que a aura daquela pessoa e as flutuações de energia eram extremamente profundas. Sua fundação era sólida e sua força era aterrorizante. E o domínio do lótus azul era algo que esse discípulo ainda não conseguiu compreender. Embora ele tivesse confiança em suas proezas de combate, ele não poderia reunir o mínimo de coragem para enfrentar esse único homem vestido de preto. E além desse discípulo, outro discípulo ficou tão chocado que sua voz tremia. Não é apenas um domínio de lótus azul, todos têm um domínio também. Aquele é o campo elétrico de luz rochada das leis do trovão. É um domínio do mesmo nível que o domínio lótus azul. Isso é, olhe para as armas deles. Quando este discípulo gritou alarmado, todos os outros discípulos olharam para as armas que os oponentes formados por energia mantinham. Céus! Eles são realmente artefatos santos de grau superior. 18 artefatos santos de grau superior. Artefato santo de grau superior já tem uma força tremenda por si mesmos. Eles são aterrorizantes, mesmo sem um artista marcial que possa usá-los em suas capacidades máximas. E com 18 artefatos santo de grau santo juntos, isso é apenas. Embora muitos artefatos santo de grau superior tenham aparecido em volta de Li Ming, foi porque, no nível de Li Ming, muitas pessoas com quem ele entrou em contato eram os talentos de pico que conseguiam obter seus próprios artefatos santos de grau superior. Mas um discípulo comum nem sempre tinha um artefato santo de grau alto. Por exemplo, mesmo os gênios nas 9 mortes que vieram de famílias distintas como Wang Wegong e Wu Yangguang também usavam artefatos santos de grau alto. Além de Li Ming, apenas outros gênios monstruosos como Bai Dong, Lu Xiao e Wu Yan Yuer eram capazes de possuir artefatos santos de grau superior estando na destruição da vida. Os julgamentos de fundação da Fênix Ancestral tinha como recompensas artefatos santos de grau superior, mas era necessário chegar nas 5.000 milhas do 4º nível. De todos os outros discípulos presentes, além de Xiao Shaobai, quem foi capaz de realizar tal façanha? Assim, para os muitos jovens discípulos, um artefato santo de grau superior era um tesouro que eles só podiam desejar em seus sonhos.
Para eles, a existência de um artefato santo de grau superior já havia deixado uma grande impressão impossível de apagar em seus corações. Um único artefato santo de grau superior valia pelo menos 20 vezes a riqueza total de um desses jovens discípulos. Eles poderiam esquecer obter um desses até chegarem ao reino da transformação divina. Mas agora, sozinho, Li Ming tinha que enfrentar o cerco de 18 artefatos santos de grau superior junto